Bom dia, povo de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de estar aqui para falar da sua grandeza, do seu amor, da sua palavra. E os versículos a qual o Senhor ministra ao meu coração na manhã desse dia encontra-se no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo 1 ao 6, que diz assim: Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé capaz de mover os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustentar os pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor, ele é paciente, é bondoso, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e não é orgulhoso. Não se porta com indecência e não busca os seus próprios interesses, não se irrita e não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Louvado seja Deus. Meus irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o sentimento mais puro e que mais agrada ao coração de Deus, que chama-se o amor. Palavrinha tão pequena, mas com um significado tão grande. E eu quero me atentar aqui ao versículos 5 e 6, que nos dá aqui uma grande instrução. Paulo começa o capítulo falando da importância do amor e dando alguns relatos do que você poderia fazer, mas nada disso substituiria o amor. Porque se a gente for olhar bem perto de nós, temos, pessoas que praticam todas essas coisas, só que a palavra de Deus diz que se não tiver amor, de nada adianta. E no versículo 5, ele diz assim, não importa, não se porta com indecência e não busca os seus próprios interesses, não se irrita e muito menos suspeita mal. A palavra aqui, ela está dizendo assim, que quando você tem amor no seu coração, você é uma pessoa que ela entende o lado do próximo, ela se incomoda com o sofrimento do próximo, ela partilha o que ela tem para aliviar a dor do próximo. O versículo 6 fala assim, que o amor ele não se alegra com a injustiça e não busca os seus próprios interesses, não se irrita e muito menos suspeita mal, né? Então assim, o amor ele é um sentimento puro. Ele é um sentimento verdadeiro. E quem tem amor, ele se entristece quando vê o seu próximo sofrendo, o seu próximo amargurado, o seu próximo passando por dificuldades. Só que, infelizmente, nos dias de hoje, nós estamos vivendo, na maioria das vezes, o contrário de tudo isso. Hoje em dia, nós vivemos em uma sociedade egoísta, egocentrista, que só pensa no seu próprio umbigo. Se tiver bom para mim, os outros que se virem, né? E, na verdade, o que o escritor está dizendo e chamando para nós, chamando a nossa atenção nessa manhã, é dizendo assim, será que eu e você também não temos dado as costas aos que precisam da nossa ajuda? Ou você só se aproxima de alguém quando é do seu próprio interesse? Ou você só dá atenção a alguém quando essa pessoa pode te dar algo em troca? Porque fazer o bem, irmãos, para quem pode retribuir, isso não nos traz nenhum galardão. Porque é muito fácil eu chamar para almoçar na minha casa quem pode me retribuir com um almoço, com um jantar. Mas não é fácil eu abrir mão, talvez, do pouquinho que eu tenha para partilhar com alguém que nada tem. Porque eu sei que aquela pessoa nunca vai poder, no momento, me retribuir com algo melhor ou igual àquilo que eu fiz. Então, assim, o amor, ele traz a nós essa consciência. E nós temos que estar atentos para priorizarmos isso no nosso dia a dia. O bem-estar do próximo, estar em comunhão com Deus para sentir a dor do próximo. Porque, irmão, se nós não tiver com o nosso coração ligado ao Senhor,
as tarefas do dia, a correria do dia a dia, os nossos afazeres nos afastam para bem longe desse sentimento, que é o sentimento de amor, de sentir a dor daquele que está próximo de nós. E o próximo não quer dizer só os que estão dentro de casa, é aqueles que você sabe, que você conhece, que você vê na rua, que você vê passando, que você sabe que está enfrentando uma dificuldade. É aquele que enfrentou a dor da perda, mas talvez esteja necessitando de um abraço seu. Aquele que talvez esteja com as portas fechadas e você está com o seu celeiro abastecido, mas o seu coração não sente mais dor para você partilhar daquilo que está te sobrando, porque muitas pessoas eles não dão porque eles têm um bom coração, eles dão porque sobra, né? E eu entendo uma coisa, que a gente nunca deve dar a uma pessoa aquilo que nós não queremos receber. Nunca dê aquilo que está te sobrando, mas dê aquilo que você gostaria de receber. Isso sim é amor. Então nós precisamos, irmãos, estar ligados nesse sentimento. Porque não adianta nada fazer tantas outras coisas se o nosso coração não tiver amor. E o nosso amor, ele tem que ser um amor verdadeiro, que se espalha, que vem constranger outros corações, para trazer para perto, para não ser egoísta quando alguém te fizer o bem e você depois virar as costas porque você está em uma situação melhor. A gente precisa analisar esse sentimento, como Paulo fala aqui. Ele diz assim, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustentar os pobres e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. É um sentimento que supera todos os outros sentimentos. E esse sentimento de amor verdadeiro, só Jesus pode colocar no meu e no teu coração. Então abre o teu coração nessa manhã para o Senhor colocar amor, para que você seja uma pessoa que por onde você passe, você distribui esse amor verdadeiro e não só o amor material. O amor que significa presença material, mas sim presença espiritual. É isso que eu quero distribuir nessa manhã. É o amor que se alegra, é o amor que transforma, é o amor que guia, é o amor que sustenta. É o amor que traz à existência aquilo que não pode existir se você não estiver amor. Então guarda no teu coração essa mensagem nessa manhã. Distribui amor. Distribui amor, porque vale muito mais do que dinheiro, vale muito mais do que coisas materiais. Quando uma pessoa ela é amada, ela não sente falta das outras coisas. Mas existem pessoas que eles têm tudo, menos amor. E esse sentimento, nenhuma outra coisa pode substituir. E esse amor verdadeiro, eu e você encontramos em Jesus. E como nós encontramos em Jesus, nós também podemos distribuir para outras pessoas esse sentimento que cura, transforma, liberta e que traz o bem e que faz o bem ao próximo, aquele que está perto de você e também aquele que está longe. Que Deus abençoe o teu dia, a tua casa, a tua família, o teu trabalho. Traga paz, saúde e prosperidade. Que as bênçãos do Deus eterno e todo-poderoso estejam presentes no coração de cada um de nós. Essa é a minha oração nessa manhã, em nome de Jesus.